é muito legal vocês conseguirem fazer um exercício sem fórmula. Por quê? Primeiro que se você aprende, você não esquece. Gente, é igual andar de bicicleta, né? Você vai lá, você aprendeu a andar de bicicleta, você pode passar anos sem andar. Quando você for andar de novo, você vai ficar enferrujado, você vai estar ali, vai se sentir meio assim e tal. Dali 2, 3 minutos depois já tá tudo normal, né? Você com certeza... E mesmo que no começo você esteja enferrujado, você não vai cair da bicicleta, né? Você pode só dar uma balançadinha ali, mas depois já tá tudo certo. Agora, e na hora de fazer exercício é a mesma coisa, né? Se você entendeu e você sabe fazer aquilo, na hora que você for realmente fazer, vai ficar muito mais fácil. E se você realmente aprendeu aquilo e na hora do exercício é a mesma coisa, né? Se você realmente aprendeu o raciocínio daquilo, você vai conseguir fazer, mesmo que você tenha estudado isso no começo do ano, tenha dado uma revisada no meio do ano e for só utilizar isso no final do ano no vestibular. Não tem problema, você vai lembrar, você vai conseguir fazer porque você entendeu, você aprendeu, você não decorou. O decorar faz com que a gente esqueça, às vezes, muito rápido. Às vezes a gente decora muita coisa para uma prova e aí passa a prova, no dia seguinte você nem lembra mais nada sobre aquilo. Por quê? Porque você só decorou, você não aprendeu. Vocês captaram a diferença? É muito diferente você realmente aprender de você decorar. Então, se na química a gente pode não precisar decorar muitos exercícios, vamos fazer isso, né? Se na química a gente pode não ter que decorar muitas fórmulas, vamos fazer isso, né? Vamos aproveitar, vamos entender, vamos aprender e aí a gente não precisa decorar, porque a gente não vai esquecer, tá? Eu falei um pouquinho aí para vocês da diferença entre aprender e decorar. Né? Quando a gente decora, a gente tem a facilidade de esquecer. A gente pode esquecer muito rápido. Quando a gente aprende, não. Quando você aprende, a probabilidade de você esquecer é muito menor. E você vai conseguir com mais facilidade fazer aquilo, com mais calma. Você também ganha tempo. E o fato de você ter aprendido te ajuda muito a resolver a questão. Não te deixa nervoso na hora da prova, não atrapalha você na resolução dos outros exercícios, porque se você ficar nervoso, já atrapalha a prova inteira, né? Então, te ajuda bastante nesse sentido. Gente, eu sempre tive muita dificuldade também em decorar. Por isso que quando eu estou ensinando química, eu sempre mostro para vocês os caminhos para vocês aprenderem, entenderem a matéria e não terem que decorar, porque eu sei da dificuldade que é e eu sei o quanto é difícil quando a gente decora, a gente ter que lembrar daquilo, né? Eu apanhei muito nas matérias que tinham que decorar, eu tive muita dificuldade e até hoje eu tenho dificuldade, se eu tiver que decorar para mim é muito complicado, eu prefiro 1000 vezes entender, se eu entender, fica aqui e não sai mais. Se alguém falar alguma coisa e for uma coisa muito antiga, você pode falar assim, peraí, eu tô lembrando aqui, você vai aos poucos, mas você de repente vem tudo na sua cabeça, né? Diferente daquilo que você decorou, aquilo que eu falei, você decora para uma prova, no dia seguinte você já nem lembra mais, você vai falar assim, nossa, o que eu estudei para a prova de ontem mesmo? Mas muita gente fala isso, é muito normal, é muito comum isso, né? Eu falei de soluções para vocês, mas não é só em soluções, tá? Equilíbrio químico também, muitos professores ensinam todos os exercícios de equilíbrio químico com fórmulas. Gente, não precisa usar fórmulas em equilíbrio químico. Nada, nada a gente pode fazer, tudo por raciocínio, tá? Garanto para vocês. Eu tenho inclusive uma aluna que ela estudava numa escola super forte de São Paulo, eu acho que posso considerar a escola mais forte daqui de São Paulo. E ela, na escola dela, eles ensinavam por fórmulas. E aí ela veio ter aula comigo, eu cheguei para ela e falei assim, ó, equilíbrio eu não vou te deixar usar nenhuma fórmula. Ai, mas Camila... Eu falei, não precisa. Vou te mostrar que você realmente não precisa usar nenhuma. E aí, sentei com ela, mostrei. E equilíbrio químico a gente tem aí basicamente 7 tipos de equilíbrio. A gente pode usar o mesmo raciocínio do primeiro até o último, tá? E com ela eu fiz isso. Eu mostrei todos, ela achou muito melhor, facilitou muito a vida dela. E ela falava assim, poxa, é muito mais fácil, eu não decorei nenhuma fórmula. E ela não esquecia, ela sabia, porque como eu mostrei fazer o primeiro caso para ela, ela usou até o último. Olha só que maravilha, né? A gente decorou quantas fórmulas ali? Uma ou outra, de pH, que vocês têm que saber mesmo, né? pH menos log da concentração de H+. Aquelas formulinhas ali que aí essa não tem escapatória, né? Você tem que saber. Mas, tirando isso, todo o raciocínio de como resolver um exercício de equilíbrio químico, a gente fez tudo sem fórmula, tudo. E ela falou assim pra mim, poxa, foi muito melhor, né? E ela falava assim, minha professora continua dando as fórmulas, mas eu nem tô prestando atenção nisso e tô fazendo do nosso jeito e tá dando super certo, tô acertando todos. Eu falei, olha só, entendeu? É muito melhor,
E aí você não precisa tipo, nesse exercício aqui eu uso qual fórmula? Como que eu faço mesmo? E nesse caso eu uso a outra fórmula? Vocês viram que o fato de você ter que usar a fórmula, então você tem aquela sensação de que é fácil, é só usar uma formulinha. Mas e na hora? Aí você para e pensa e fala, poxa, qual fórmula que eu tenho que usar mesmo? Aí nesse caso, será que é essa? Qual que eu uso nesse daqui? Então você não tem que decorar a sua fórmula, como você tem que decorar aonde você tem que usar aquela fórmula e como você tem que usar aquela fórmula. Gente, é muita coisa para decorar, é por isso que muita gente esquece. É por isso que muita gente se atrapalha, é por isso que muita gente se desmotiva e fala assim, eu não entendo química, eu não consigo resolver os exercícios de química. Por quê? Porque essas pessoas acham que precisam decorar as fórmulas, que precisam e aí é o que eu acabei de falar, você não tem que decorar só a fórmula, você tem que saber aonde usar e como utilizar. Poxa, é muita coisa para decorar, muita coisa para lembrar. E aí quando a gente decora, a gente esquece. Então, se a gente aprende o exercício, você não precisa fazer tudo isso. Você simplesmente entender o raciocínio daquilo, você entender o raciocínio do primeiro equilíbrio químico, eu estou falando para você que você resolve todos os outros com o mesmo raciocínio. Olha que maravilha. Então você precisaria decorar todas aquelas fórmulas do meio? Não. De equilíbrio químico você precisa decorar acho que umas 3 fórmulas, né? E não 4, 5, 6, sei lá quantas tem. Então a gente diminui muito. Eu não posso falar para vocês, gente, que na química a gente não vai decorar nada. Não é verdade, eu já falei até no começo desse vídeo. Não é verdade, a gente vai decorar. Vai ter algumas fórmulas sim, vai ter umas nomenclaturas sim, mas é muito menos do que muita gente pensa. É muito menos do que muitos professores passam para vocês, tá? Digo isso porque eu também sempre tive muita dificuldade em decorar. Então eu faço de tudo para que os meus alunos não precisem decorar, para não terem essa dificuldade, para aprenderem de verdade, tá? E gente,